Olá, turma! Na aula de hoje nós vamos estudar as inequações. O que é uma inequação? Inequação é uma sentença matemática com uma ou mais incógnitas expressa por uma desigualdade, diferenciando da equação que representa uma igualdade. Nas inequações nós vamos usar os símbolos abaixo descritos, maior que, menor que, maior que ou igual, menor que ou igual. Nós já utilizamos muitos desses símbolos aqui quando nós estudamos conjuntos, intervalos reais. E agora nós vamos ver alguns exemplos envolvendo esses símbolos aí que vão caracterizar as desigualdades aí nas sentenças matemáticas, envolvendo inequações. Então, olha só, resolva em R o sistema de inequações. X² mais 2x menos 8 maior que zero, menos 1 sobre 2 que multiplica x² mais x é menor que ou igual a 1/3 que multiplica 3 menos 6x. Então, antes da gente resolver o sistema, nós vamos reduzir essa segunda inequação aqui, a uma forma mais simples, só para tirar esses parênteses aqui e reescrever essa inequação. Então, vamos aplicar a distributiva aqui, menos 1 sobre 2 vezes x² mais x vai dar menos x² sobre 2 menos x sobre 2. 1/3 vezes 3, 1. 1/3 vezes menos 6x, menos 2x. E aí, agora eu vou tirar o mínimo aqui, que aqui eu tenho um número inteiro, o 2. Tirar o mínimo é o mesmo que passar esse 2 aqui para o lado de cá multiplicando. Então, nós vamos ter, menos x² menos x menor que ou igual a 2 menos 4x. Não esqueçam, tem que multiplicar aqui pelos dois termos, tá? E nós vamos ver mais à frente as inequações quocientes, que são aquelas que envolvem aqui uma outra função no denominador. Se tiver um x aqui no denominador, nós não vamos poder fazer esse procedimento de multiplicar cruzado. Depois a gente vai ver como nós vamos trabalhar nesses casos. Vamos fechar primeiro esse aqui. Então, agora eu vou pegar esses dois termos que estão no segundo membro e vou jogar aqui para o primeiro membro com as operações inversas. Então, menos 4x vai vir para cá mais 4x. Menos x mais 4x mais 3x. Eu vou repetir, menos x² mais 3x, o mais 2 vai vir para o primeiro membro, menos 2. Isso aqui vai ser menor que ou igual a zero. Agora sim, vamos reescrever ali o nosso sistema. Nós vamos ficar, x² mais 2x menos 8 maior que zero e menos x² mais 3x menos 2 menor que ou igual a zero. E agora, como que nós vamos desenvolver esses sistemas de inequações? Nós vamos resolver separadamente cada uma dessas inequações, essa primeira, depois essa, fazendo o estudo dos sinais e depois nós vamos fazer a interseção. Por quê? Porque os valores de x têm que satisfazer simultaneamente a primeira inequação e a segunda inequação. Então, vamos fazer esse estudo aí, Primeira função que a gente tem é x² mais 2x menos 8. Eu quero que isso aqui seja maior que zero. Então, como nós vamos fazer? Primeiro, achar as raízes da função aqui que está no primeiro membro. Achar as raízes é pegar essa função aqui igual a zero. X² mais 2x menos 8 igual a zero. Quando a gente faz isso, nós vamos obter as seguintes raízes. São duas raízes reais, menos 4 e 2. Aí, para resolver essa equação aqui, igualar isso aqui a zero, achar a raiz dessa função, nós podemos usar a fórmula de Bhaskara ou então fazer por soma e produto. Eu, particularmente, quando A é 1, eu já vou logo tentando fazer por soma e produto. Dois números que a soma dá menos B sobre A, ou seja, menos 2, e o produto dá C sobre A, ou seja, menos 8. Então, facilmente a gente obtém esses dois valores aqui, Menos 4 mais 2, menos 2, que é o menos B sobre A. Menos 4 vezes 2, menos 8, que é o C sobre A, certo? Quem tiver dificuldade em trabalhar com soma e produto, usa a fórmula de Bhaskara, que é x igual menos B mais ou menos raiz de B ao quadrado menos 4AC, que é o valor de delta, sobre 2A. Vai achar os mesmos resultados. E agora, nós temos que fazer o estudo dos sinais dessa função aqui que está no primeiro membro. Então, fazendo o estudo dos sinais, a gente observa claramente que o gráfico dessa função é uma parábola, porque é uma função do segundo grau, com a concavidade para cima, porque o A é positivo, certo? Então, vai ficar isso aqui, com duas raízes. Então,
uma parábola com a concavidade para cima, as duas raízes, menos 4 e 2, o intervalo está aberto, por quê? Porque o sinal aqui da desigualdade é só maior que zero, então o intervalo aqui fica aberto, aquela bolinha aqui que representa o número está aberto. E aí eu faço o estudo dos sinais, ó. Para qualquer valor de x menor do que 4, ó, o gráfico da função assume valores o quê? Positivos. A função assume valores positivos. O gráfico está acima do eixo x, o y é positivo. Para qualquer valor de x variando de menos 4 a 2, a função assume valores o quê? Negativos, o y é negativo. E para qualquer valor de x maior que 2, olha lá, ó, a função assume valores positivos. Então, aqui está descrito o estudo dos sinais. E por que que esses dois aqui estão destacados de vermelho? Porque esta sentença aqui nos mostra que está falando que quer que esta função aqui assuma valores maiores do que zero, ou seja, para isso nós temos que pegar valores de x menor do que menos 4 ou maior do que 2. Deixa isso quieto aí, essa ainda não é a nossa resposta. Só está satisfazendo a primeira inequação. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento para a segunda inequação. Então vamos lá. Primeiro, vou achar as raízes. Eu quero que menos x² mais 3x menos 2 seja menor que ou igual a zero. Então, vou achar as duas raízes dessa função e pego ela igual a zero, menos x² mais 3x menos 2 igual a zero. Então, facilmente também a gente obtém os valores 1 e 2. Ó, vou fazer por soma e produto. Dois números que é a soma da menos b sobre a, ou seja, menos 3 sobre menos 1, que vai ser 3. A soma é 3. E o produto c sobre a, ou seja, menos 2 sobre menos 1. 2. 1 vezes 2, 2. Novamente frisando. Quem não tiver costume, quem tiver dificuldade em fazer por soma e produto, usa a fórmula de Bhaskara que sempre vai dar certo. Aí vamos lá, vamos fazer o estudo dos sinais dessa função. Aqui a gente já obtém o quê? Que o gráfico dessa função é uma parábola, porque é uma função do segundo grau, só que o valor de A é negativo, logo a concavidade da parábola é voltada para baixo, com duas raízes. Então vai ficar assim, ó, o estudo dos sinais, ó. Parábola com a concavidade para baixo, as raízes 1 e 2. Observa um detalhe, a bolinha aqui, ó, o intervalo está fechado. Por quê? Porque o sinal aqui dessa desigualdade é menor que ou igual. Então, a gente inclui essas duas raízes. E aí, eu vou fazer o estudo dos sinais, ó. Para qualquer valor de x aqui menor que 1, a função está assumindo valores negativos. O gráfico está lá abaixo, na parte de baixo, ó. É o contrário do lado de cá. Agora aqui, ó, para qualquer valor de x variando de 1 a 2, a função está assumindo valores o quê? Positivos. O gráfico está na parte de cima, a parábola. E para qualquer valor de x maior que 2, ó, o gráfico está na parte de baixo. A função assume valores negativos, tá? Então, ó, não tem nada a ver que porque aqui o menos 4 é negativo, menos 4, menos 5 aqui vai ser negativo. Não. Estudo dos sinais tem a ver com o valor da função para aqueles valores de x. Se os valores da função são positivos ou são negativos. Quando eu falo valor da função, é a imagem, é o eixo y. Então, agora sim, por que também aqui eu destaquei esses dois intervalos aqui? Porque ele está pedindo, o problema está propondo aqui que esta função aqui, menos x² mais 3x menos 2, assuma valores menor que ou igual a zero, ok? Então, aqui, ó, onde que é menor que zero? Essa parte aqui e essa outra parte aqui. Pronto. Agora que eu já tenho a solução da primeira inequação e a solução da segunda inequação, eu vou montar os intervalos reais aqui para achar a solução do sistema. Eu vou pegar esses dois intervalos aqui com esses dois intervalos e fazer a interseção. Então, vamos lá, ó. Solução da primeira parte, ó. X menor que menos 4 ou x maior do que 2. Solução da segunda parte, olha para cá. X menor do que 1, menor que ou igual a 1 e x maior que ou igual a 2. Existe interseção entre esses dois intervalos? Sim. A interseção é todos os valores de x menores que menos 4
ou todos os valores de x maiores do que 2. Observe o seguinte, ó, aqui o intervalo é aberto, aqui o intervalo é fechado. Como tem que ser interseção, o intervalo aqui vai ficar aberto, porque o 2 vai estar fora da solução, porque não satisfaz a primeira inequação. E aqui, o menos 4, né, tá aberto, então por isso também que ele vai ficar aberto aqui. Então, quais são os valores de x que satisfazem o nosso sistema de inequações? X pertence a R, tá o quê? X menor que menos 4 ou x maior que 2, certo? Vamos fazer mais um exemplo. Resolva em R a inequação. X menos 5 que multiplica x² menos x menos 42 dividido por menos x² mais 2x menos 1 vezes menos x mais 3 menor que ou igual a zero. Olha aí o que eu tinha falado anteriormente. Se nós formos multiplicar isso aqui, ó, se a gente for fazer a distributiva, nós vamos obter uma função do terceiro grau aqui, outra função do terceiro grau que a gente não sabe ainda construir gráficos dessa função, achar as raízes. Nós não estudamos ainda polinômios para achar raiz de qualquer polinômio, de grau maior do que 2. Então, o que a gente faz para resolver essa inequação? Nós vamos ter que resolver cada um dessas funções aqui, ó, fazer o estudo dos sinais de cada uma dessas funções aqui que foram propostas, certo? E fazer um quadro de sinais para a gente fazer aí esse produto e esse quociente. Então, nós vamos fazer o mesmo procedimento que nós fizemos anteriormente. Achar a raiz de cada, ou as raízes, né, de cada função que tem aí, fazer o estudo dos sinais de cada uma e depois montar o quadro de sinais que eu vou explicar para vocês como que é esse quadro de sinais. Então, vamos por partes. Primeiro, a gente consegue observar que nós temos 4 funções aqui, ó. Essa função que eu posso chamar de um f de x, essa aqui de um g de x, essa aqui de um h de x, essa daqui de um t de x, não importa. 4 funções. Tá misturando função do primeiro grau e função do segundo grau. Então, vamos lá achar as raízes de cada uma. Então, a primeira função que eu tenho aí é o f de x igual a x menos 5. Então, para achar a raiz, eu pego a função x menos 5 igual a 0. E aí, vou obter que a raiz é o 5. Isso é uma função do primeiro grau. Aí, eu vou fazer o estudo dos sinais dessa função, f de x igual a x menos 5. Então, nesse caso, a gente observa aqui a função do primeiro grau. Então, o gráfico é uma reta crescente porque o a é maior do que 0. E aí, o estudo dos sinais fica desse jeito aqui, ó. Ó, é uma reta crescente, o intervalo é fechado no 5, que é a raiz, por que fechado? Porque aqui está menor que ou igual, por causa desse sinalzinho de igual que tem aqui, esse tracinho. E, ó, antes do 5, a função assume valores negativos e depois do 5, a função assume valores positivos. Ah, aqui eu vou vir aqui e vou destacar o negativo? Não, ainda não. Observe a diferença do exemplo anterior. Lá a gente estava separado, 2 inequações separadas. Aqui não, aqui é um produto de várias funções e a gente quer que esse produto seja um valor negativo no final. Então, vamos lá, negativo ou nulo, né? Então, agora eu vou fazer o estudo dos sinais da segunda função aqui, ó. Um g de x igual a x² menos x menos 42. Então, ó, vou igualar a 0 para achar as raízes. Eu coloquei aqui as raízes por ser uma função do segundo grau, mas poderia ser que só tivesse uma raiz, né? Que é quando o delta é 0. Nesse caso aqui, quais são as raízes? Menos 6 e 7. Novamente, eu vou fazer por soma e produto, ó. 2 números que a soma é menos b sobre a, ou seja, 1. E o produto é c sobre a, ou seja, menos 42. Então, ó, a soma, menos 6 mais 7, 1. Menos 6 vezes 7, menos 42, tá? Novamente, quem tiver dúvida, faz pela fórmula de Bhaskara. Agora, eu vou fazer o estudo dos sinais dessa função. Essa função é uma função do segundo grau, com a concavidade para cima, porque o a é maior que 0. Logo, o gráfico é uma parábola com a concavidade para cima, com as duas raízes, menos 6 e 7, que nós obtivemos aqui. Aí eu faço o estudo dos sinais, ó. Antes do menos 6, o gráfico está na parte de cima, a função é positiva. Entre o menos 6 e o 7 é negativa. E depois do 7, positiva. Pronto. Por que aqui eu não destaquei a parte negativa? Novamente que eu falei anteriormente.
Porque eu vou ter que fazer um produto dos sinais depois, tá? Então, agora eu vou fazer a terceira inequação, a terceira função, que é essa daqui, ó. Menos x quadrado mais 2x menos 1. Então, ó, eu vou achar as raízes dessa função aí. Um detalhe. Achar as raízes é igualar a função a zero, não é isso? Mas observa que aqui eu coloquei diferente de zero. Por que eu coloquei diferente do zero? Porque esta função ela não pode assumir o valor zero, porque ela está no denominador. E a gente sabe que não existe divisão por zero. Isso é uma indeterminação algébrica. Então, eu tenho que olhar o domínio da função. Então, ó, não pode, isso aqui não pode ser zero. Então, eu vou achar a raiz do mesmo jeito, só que o intervalo vai ficar aberto, a bolinha dela vai ficar aberta. Então, sempre que tiver uma função no denominador e você for achar as raízes ou a raiz, você vai fazer diferente de zero, ao invés de fazer igual a zero, você vai fazer diferente de zero, porque o intervalo tem que ser aberto nesse ponto, não pode zerar o denominador, certo? É bem simples. Aí, vou fazer novamente por soma e produto, dois números que a soma dá menos b sobre a, ou seja, menos 2 sobre menos 1, que é 2, e que o produto dá c sobre a, ou seja, menos 1 sobre menos 1, que é 1. Então, o único número que a soma dá 2 e que o produto dá 1 é o 1. Então, o x' seria igual ao x2', que seria igual a 1. Aí, eu só coloquei diferente porque essa função está no denominador, tá? Então, isto é uma função do segundo grau com uma única raiz. Quem tivesse resolvido pela fórmula de Bhaskara, chegaria que o delta era igual a zero, aí só ia ter uma raiz, tá? Então, nesse caso, ó, é uma parábola com a concavidade para baixo, porque o A é negativo, e ela vai tangenciar o eixo X no valor 1, ela só tem uma raiz. Não pode esquecer. Não é porque deu uma raiz que o gráfico é uma reta, não, hein? O que manda é essa função que tem aqui em cima. O gráfico é uma parábola com a concavidade para baixo porque o A é negativo. Ah, e se eu tivesse feito e não tivesse dado raiz, o delta tivesse sido negativo? Ia ser uma parábola com a concavidade para baixo sem intersectar o eixo X. Então, seria toda negativa, tá? Então, tem que ter atenção nisso, que é a construção dos gráficos da função do segundo grau que vocês estudaram anteriormente. Então, fiz o estudo dos sinais, ó. Antes do 1, a função é negativa, depois do 1 é negativa. No 1, ela é zero, mas como está no denominador, a bolinha aqui do 1 tem que ficar aberta. Não pode valer 1 porque não pode zerar o denominador. Ótimo. E vamos fazer o estudo aqui da última função que nós temos nessa inequação, que é o menos x mais 3. Então, vamos lá, ó, vamos achar a raiz, só que ao invés de igualar a zero, eu vou botar diferente de zero por estar no denominador. Então, aqui nesse caso, vou jogar o x para o lado de cá, x diferente de 3. Agora, ó, o gráfico é o quê? É uma parábola ou uma reta? Uma reta, porque é uma função do primeiro grau, vocês têm que ter muita atenção nisso. Só que é uma reta decrescente, porque o A, que é esse valor aqui que acompanha o X, o coeficiente angular é negativo. Então, ó, eu vou ter lá o estudo dos sinais, ó. É uma reta decrescente. O 3, a bolinha tem que ficar aberta, mesmo que aqui tá menor que ou igual, por ele estar no denominador. E aí, o estudo dos sinais. Aqui a função assume valores positivos e aqui a função assume valores negativos. Ótimo! Fizemos o estudo dos sinais das 4 funções que foram evidenciadas aqui na inequação produto-quociente, tá? E agora? Agora eu vou montar um quadro de sinais organizando todas essas raízes e todos esses sinais aí que apareceram. Então, presta atenção. Como que você vai fazer o seu quadro de sinais? Olha ali, ó. Primeiro, ó, você vai fazer uma reta com todas as raízes obtidas no estudo dos sinais ali das funções. Então, nesse caso, eu tenho quais raízes? Menos 6, 1, 3, 5 e 7. E é óbvio, isso aqui é a reta real. Então, ó, você tem que vir em ordem crescente das raízes, tá? Não coloquei aqui com escala, vocês podem ver, do menos 6 para o 1, eu dei o mesmo espaço do 1 para o 3, do 3 para o 5, do 5 para o 7. Isso não faz diferença. É só você colocar aqui na ordem crescente todas as raízes obtidas.
Beleza. E agora? Agora você vai fazer uma reta para cada estudo do sinal que você fez, tá? Então, ó, você fez quantos estudos dos sinais aqui? 4. Então, vai ter, ó, mais 1, 2, 3, 4 retas. Em cada uma dessas retas aqui, você vai trazer esse estudo dos sinais que foi feito aqui, ó, certo? É bem detalhado. Esse problema, ele demanda um tempo maior de resolução, mas você tem que fazer mais detalhado para você não errar bobeira, tá? Tem que ter paciência. E uma última reta que é a solução. Então, resumindo, uma reta com todas as raízes obtidas no problema, aí uma reta para cada estudo do sinal que foi feito, ou seja, uma reta para cada gráfico ali que você construiu e mais uma reta para a solução. Então, ó, no primeiro aqui vai ser o estudo dos sinais dessa primeira função. O segundo da segunda, o terceiro da terceira e o quarto da quarta. Então, eu vou falar para vocês tentarem seguir sempre essa ordem aqui que foi passada, que as funções apareceram. Ah, mas e se eu fizer em ordem diferente, vai dar o resultado diferente? Lógico que não. Se você fizer o estudo dos sinais todo correto, vai dar no mesmo. Eu sempre mantenho aqui essa ordem aqui que as funções apareceram para ficar mais fácil o entendimento. E o último ali vem a solução, tá? Vou mostrar para vocês como que vai aparecer essa solução. Então, vamos lá. Vamos trazer esse primeiro estudo dos sinais que foi feito aqui para o quadro de sinais. Então, olha lá, ó. Antes do 5, a função assume valores o quê? Negativos. Então, você vai botar o valor negativo em cada um desses intervalos aqui que você criou, ó, com as raízes. Então, vem tudo negativo, ó, menos, 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 certo? E depois do 5, mais, mais. Pronto, você já fez o estudo dos sinais dessa função aqui, x menos 5, f de x igual a x menos 5, observando aqui o posicionamento das raízes das outras funções. Agora eu vou pegar esse aqui, ó. Antes do menos 6, só tem um quadradinho aqui para você completar. A função é positiva. Olha só, faz o estudo aqui. Agora, entre o menos 6 e o 7, é tudo negativo. Você vai completando de acordo com o posicionamento das raízes. Por isso que tem que colocar tudo em ordem para você não errar bobeira. Então, vamos lá, ó. Menos, menos, menos até chegar no 7. E depois do 7, a função é positiva, só tem um quadradinho para completar. Agora, eu vou trazer esse estudo dos sinais aqui, ó. Antes do 1 é negativo, ó lá, tem 2 quadradinhos, e depois do 1 também é negativo, tá? E agora aqui, a última função, que é o estudo dos sinais da quarta parte aqui. Antes do 3, positivo, você vai completando, ó, positivo, 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 e depois do 3, negativo, negativo. Observa que aqui não faz diferença quantos sinais eu coloquei, ó. Faz diferença nenhuma. O que manda é aqui, na hora de você montar o quadro de sinais. Em cada intervalo desse tem que vir um sinal de acordo com esse estudo dos sinais aqui da função. E agora sim a gente vai fazer o produto quociente. Aí uma pergunta, um questionamento aqui. Se nós fizermos menos vezes menos, dá mais. E se nós fizermos menos dividido por menos também dá mais. Então, não importa quem está multiplicando, quem está dividindo, é a mesma coisa. Você vai fazer como se fosse tudo multiplicação ou tudo divisão. Dá no mesmo, tá? Então, vamos lá. Ó. Fazer o estudo dos sinais aqui dessa primeira parte, que são os valores de x menores do que o menos 6. Ó. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais. Mais com mais, mais. Então, aqui a função vai assumir valor positivo. Outro detalhe, basta você fazer aqui, ó, o mais é o elemento neutro da multiplicação. Mais vezes menos. Então, fica o outro sinal. Então, nesse caso aqui, ó, basta você fazer o produto ou o quociente com sinais negativos, ó. Menos vezes menos, mais. Agora aqui, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos, ok? Aqui, ó, menos vezes menos, mais vezes menos, menos. Nem preciso fazer o vezes mais aqui, porque menos vezes mais também vai dar menos. Basta fazer com os sinais negativos. Menos vezes menos, mais. Menos vezes menos, mais. Então, nessa parte aqui também vai dar mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Ó, se eu tivesse feito só com os negativos. Menos vezes menos, mais vezes menos, menos.
Pronto. Aqui de novo, menos vezes menos, mais. Ótimo. Fizemos o produto ali dos sinais, produto quociente dos sinais, e agora sim a gente pode dar o resultado aí, os valores de x que satisfazem a nossa inequação produto quociente. Vamos lá. Nesse caso aqui, para esse produto quociente, eu quero que esse produto aqui, ó, e quociente assuma valores o quê? Menores ou iguais a 0. Tem isso aqui na nossa solução? Tem. Aonde que esse produto quociente está assumindo valores negativos? Ó, entre o menos 6 e o 3, com exceção do 1, que no 1 zera, não pode zerar o denominador, e entre o 5 e o 7. Então, são esses dois intervalinhos aqui, ó. Aí, nós vamos dar a resposta, olha lá. Ó. X pertence a R, tá o quê? Menos 6, menor ou igual a X, que é menor que 3, e X diferente de 1. Ou então, eu poderia colocar assim, ó. Menos 6 menor ou igual a X, que é menor que 1, ou 1 menor que X, que é menor do que 3. Aí, agora, ou a outra parte. 5 menor ou igual a X, menor ou igual a 7. Presta atenção aqui, se o sinal aqui é maior que, menor que ou igual, ou é só menor que. Vai depender se o intervalo aqui é aberto ou fechado, certo? Tem que ter muita atenção para fazer esse problema. É um dos problemas, assim, das inequações mais trabalhosas que tem, mas não tem segredo. Resumindo, nós vamos fazer o estudo de sinais de cada função aí que foi estabelecida na inequação, né? O estudo dos sinais é você achar a raiz, você observar se o gráfico é, se for reta, crescente ou decrescente, se for parábola, com cavidade para baixo e para cima. Faz o estudo dos sinais adequadamente, observando se a função assume valores positivos ou valores negativos. Presta atenção para as funções que estão no denominador, porque tem que ficar com o intervalo sempre aberto, quem está no denominador, e aí monta o quadro de sinais posicionando corretamente as raízes obtidas nas funções ali, no estudo dos sinais das funções, e aí traz cada estudo do sinal ali posicionado nas retas corretamente. E aí não tem erro, tá? Vamos fazer mais um exemplo. Determine em R o domínio da função f de x igual raiz quadrada de x quadrado menos 6x mais 5 dividido por menos x menos 2. Então, olha lá. O que a gente pode observar aí nesta função? Esta é uma função racional. As duas funções que estão dentro dela têm uma divisão de duas funções dentro de uma raiz de índice π. E o que nós sabemos? Qual o domínio de uma função? Além do denominador ter que ser diferente de zero, em R, todo termo que tiver dentro de uma função de raiz de índice π, tem que ser o quê? Maior ou igual a zero, certo? Então, nesse caso aí, nós vamos ter que, quem é que está dentro aí da raiz de índice π? Esse quociente aqui, x quadrado menos 6x mais 5, dividido por menos x menos 2. Então, esse quociente aqui tem que ser um número o quê? Maior que ou igual a zero, certo? Porque, por exemplo, em R, existe raiz quadrada de menos 4? Não, em R não. Existe isso no conjunto dos números complexos que nós vamos estudar posteriormente. Então, por enquanto, o domínio da função é isso aí. Então, se tiver dentro de uma raiz de índice π, quem está dentro da raiz de índice π tem que ser um número maior ou igual a zero. Aí, agora, nós vamos ter que resolver esta inequação aqui. Esta inequação é uma inequação quociente. É tipo o que eu fiz agora no exemplo 2, só que um pouquinho mais fácil. Por quê? Porque só envolve duas funções, mas o procedimento algébrico é o mesmo que foi descrito anteriormente. Eu vou pegar cada uma dessas funções aqui que apareceram, no caso apareceram duas funções, vou fazer o estudo dos sinais, vou montar o quadro de sinais e vou dar o intervalo aí pedido, que no caso é o intervalo maior que ou igual a zero. Então, vamos lá. Primeira função, x quadrado menos 6x mais 5. Eu vou achar as raízes. Quais são as raízes dessa função? 1 e 5. Novamente, eu vou falar sobre a soma e produto, para vocês tentarem sempre fazer assim, quando for possível, usar logo esse método. Ó.
Dois números que a soma é menos b sobre a, ou seja, menos 6 sobre 1, que vai dar mais 6. E o produto é c sobre a, que é 5. Começa sempre pelo produto. Então, o produto é 5. 1 e 5. Deu certo? A soma deu 6? Sim. Então, as raízes são 1 e 5. Isso é uma parábola com a concavidade para cima, porque o valor de a é positivo. Faço ali o estudo dos sinais, ó. Antes do 1, a função assume valores positivos. Entre 1 e o 5, a função assume valores negativos. Depois do 5, ela assume valores positivos. Também não vou destacar a parte positiva aqui, porque não é um sistema de inequações. Isso aqui é uma inequação quociente. Eu tenho que fazer o quadro de sinais. Outra coisa, não posso vir aqui multiplicar cruzado, ó, igual eu fiz naquela outra que tinha um 2. Por quê? Porque senão vai sumir essa parte aí, ó. Essa parte do menos x menos 2. Não pode. Essa função aqui, ó, ela vai influenciar no estudo dos sinais dessa inequação. Então, vamos lá, vamos agora para a segunda parte. Novamente, ó, aqui eu coloquei raiz, porque eu já sei que é uma função do primeiro grau, só vai ter uma raiz. Diferente de zero, mesmo que eu estou achando a raiz, porque está no denominador. Então, menos x menos 2 diferente de zero. Logo, o x é diferente de menos 2. A raiz dessa função seria o menos 2. Como ela está no denominador, como ela está no denominador aqui de uma inequação quociente, o intervalo vai ter que ficar aberto. Isso é uma reta decrescente, porque o valor de a é negativo. Então, eu vou fazer o estudo dos sinais. É uma reta decrescente, cuja raiz é o menos 2, intervalo aberto porque está no denominador. Antes do menos 2, a função assume valores positivos, depois do menos 2, negativos. Ótimo, só tem duas funções para eu fazer o estudo dos sinais, agora eu vou montar o quadro de sinais. Vamos lá, jeitinho que eu expliquei anteriormente, ó. Faz uma reta, colocando todas as raízes obtidas em ordem crescente. Então, eu vim, ó, menos 2, 1 e 5. Faço quantas retas forem as funções dadas? Foram duas, então eu faço mais duas retas para trazer o estudo dos sinais. E uma quarta reta aqui no caso, que é o conjunto solução. Então, nessa primeira reta vai vir o estudo dos sinais da primeira, a segunda reta ali da segunda e essa daqui é o conjunto solução. Eu vou trazer agora esse primeiro estudo dos sinais que eu fiz para cá, posicionando a quantidade de sinais adequadamente de acordo com os intervalos que foram dados a partir das raízes obtidas. Então, ó, antes do 1, a função assume valores o quê? Positivos. Então, ali, ó, tem dois sinais. Entre o 1 e o 5, só tem um intervalo, então só vai ter um sinal negativo, que é o que tem aqui. Depois do 5, positivo, só vai ter um sinal, porque só tem um intervalo. Ótimo. Agora eu vou trazer esse estudo dos sinais aqui para cá. Antes do menos 2, positivo, só tem um sinal, porque só tem um intervalo antes do menos 2. Depois do menos 2, tudo negativo. Vou completando os quadradinhos, olha lá. Pronto, completei todos os intervalos. Agora eu faço o quê? O quociente dos sinais. Então, eu vou vir, ó, mais vezes mais, mais. Mais vezes menos, menos. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. Aquilo que eu falei para vocês, o que manda é a parte do negativo, ó. Aqui não tem negativo, então é mais. Aqui tem um negativo, menos. Aqui tem dois negativos, menos com menos, mais. Aqui tem um, dá menos. Ótimo. Agora, vamos lá. Nesse caso aqui, nós queremos o quê? Os intervalos que tornam esse quociente aqui maior ou igual a zero. Tem. É essa partezinha aqui e essa outra partezinha aqui. Então, vamos dar a resposta. Solução. X pertence a R, tá o quê? X menor que menos 2 ou 1 menor igual a X menor igual a 5. Prestando atenção se o intervalo é aberto ou fechado, que aí nós vamos ver se o sinal aqui é só menor que ou se é menor que ou igual.